Presidente de Taiwan e China têm reunião histórica. Entrevista com o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, fala sobre denúncias de contas no exterior. China anuncia o fim da política do filho único. Uma reportagem exclusiva sobre o futuro canil de cães farejadores da Polícia Militar em Franca. Aumento de 6% no preço dos combustíveis impulsiona a inflação. Engenheiro agrônomo fala sobre crise hídrica no estado de São Paulo. Estado Islâmico liberta cristãos sequestrados segundo ONU. O presidente de Taiwan e os governantes da China tiveram uma reunião histórica em Singapura. Boa noite, Pedro. Hoje, por volta das 3 horas da tarde aqui em Singapura, o presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, e o presidente chinês Xi Jinping se encontraram aqui no Hotel Shangri-La para uma reunião histórica. 66 anos depois da cisão política de ambos os países. Os dois presidentes tiveram uma reunião de cerca de 2 horas de duração. Esse encontro começou com um longo aperto de mão diante das câmeras e com breves discursos do presidente. Xi afirmou que China e Taiwan deram hoje um passo histórico e que devem trabalhar juntas para superar dificuldades. Ma, por sua vez, concordou que a reunião marca a história do futuro das relações e ressaltou que, apesar das duas partes terem diferentes sistemas políticos, elas desenvolveram o diálogo e a cooperação. Essa reunião foi criticada por grupos opositores do governo de Ma. Segundo eles, ela foi organizada com fins eleitorais, pois as eleições do país começam no início do ano que vem. E segundo pesquisas, o partido do governante será derrotado. A cisão entre os dois países ocorreu após o conflito armado na China em 1949, quando parte da população chinesa teve que fugir do país e foram para uma ilha de cerca de 200 quilômetros da China. No entanto, a disputa continuou e a China, desde então, tem 2 governos que reclamam sua legitimidade. Assim, nasceu a República Popular da China e a República da China, Taiwan, que atualmente não é considerada como um país para a China. Por esse motivo, Ma não foi tratado como senhor presidente por Xi. Boa tarde. Onde que eu arrumo um bom óleo de vapor aqui na caminhonete? Lá no Posto Piranga. Um bom lubrificante pro motor. Posto Piranga. Eu tava com fome, rapaz. Eu preciso saber um lugar pra comer um lanche, tomar um café. Vai lá no Posto Piranga. E nesse posto, eu queria comprar o CD novo do Luan Santana. Ah, isso aí eu não sei não. Pergunta lá no Posto Piranga. Ô, companheiro, obrigado, viu? Obrigadão, hein? Essa juventude, viu? Tudo a beira. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Ah, mas que saco. Não consigo acender essa fogueira. Não consegue acender uma fogueira? Não consegue montar uma barraca? Tem ursos no seu quintal? Ligue para o número 0800 775 7000 e obtenha um escoteiro para resolver todos os seus problemas. As barragens de Fundão em Santarém se romperam na quinta-feira e liberaram uma onda de lama que chegou a 2,5 metros de altura. Boa noite, Júlia. As 2 barragens da mineradora Samarco desabaram na tarde desta quinta-feira. Ainda não se sabe ao certo as causas desse desabamento. Segundo a empresa, 2 pequenos tremores foram registrados no local 2 horas antes do acidente. Não se sabe ainda se esses tremores foram em decorrência de abalos sísmicos na região ou devido à força da pressão da água exercida na barragem. Investigações e estudos estão sendo feitos e em breve apontarão as reais causas do acidente. No entanto, segundo o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais, a barragem do Fundão, a maior das duas, foi inspecionada e estava regular. Essa barragem passava por obras para ampliar sua capacidade. O Ministério Público fará investigações para descobrir se essas obras têm alguma relação com o acidente. O conteúdo das barragens era, em sua maioria, lama dos rejeitos da produção de minério de ferro. Esse minério é composto principalmente por areia e não apresenta nenhuma substância que possa causar danos à saúde. Porém, foram coletadas amostras de lama da barragem para verificar se ela é tóxica ou não. O resultado dos estudos deverá sair em 30 dias no máximo. As consequências desse desastre são grandes. Até o momento foram registrados 23 desaparecidos e 2 mortos. Mas acredita-se que grande parte desses desaparecidos já estão infelizmente mortos. E não há grandes esperanças de encontrar mais sobreviventes.
A lama percorreu vários quilômetros pela mata até alcançar o vilarejo de Bento Rodrigues, que foi soterrado pelos rejeitos. Após isso, essa lama ainda percorreu cerca de 60 quilômetros, alcançando a cidade de Barra Longa. Mas felizmente o pior já passou. Voltamos aí para o estúdio do Jornal do Momento. Em uma entrevista exclusiva ao Jornal do Momento, Cunha alega de que as contas no exterior não são deles, mas sim das empresas que ele possui. Confira agora. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, apresentou os principais argumentos que usaram em sua defesa e negou as acusações sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Presidente, o senhor tem algum documento que comprove esses negócios, a compra aqui no Brasil e a companhia que utilizou para levar esses produtos lá fora? A companhia era uma companhia constituída fora do Brasil. Obviamente, estou falando de coisa de 30 anos atrás. Eu não tinha nem documento, nem contabilidade de assuntos de natureza desse tipo. O senhor chegou a declarar isso ao Banco Central e à Receita Federal? Você não tinha, naquela época, uma legislação clara, como você tem hoje, sobre lucros no exterior ou sobre a obtenção de ganhos no exterior. Não houve uma evasão de divisa, uma transferência de recursos do Brasil para lá para ser utilizado. O que houve foi ganhos no exterior que não foram declarados aqui. Mas de qualquer forma, presidente, o senhor não é o dono do dinheiro? Não, eu não sou o dono do dinheiro. Eu sou usufrutário em vida nas condições determinadas. Obrigada pela entrevista, senhor presidente. E agora, os esportes. Confira com o Leandro Lopes os principais gols e jogos da semana, diretamente do Estúdio Central do Jornal do Momento, em São Paulo. Aconteceram 3 jogos pela 34ª rodada do Brasileirão. Vamos aos melhores momentos desses jogos. Hoje à tarde, Internacional e Ponte Preta se enfrentaram no estádio Beira-Rio e aos 42 minutos do segundo tempo, após uma sequência de toques dentro da área do time paulista, a bola sobrou para Vitinho, que de primeira conseguiu abrir o placar para o Internacional. A vitória aproxima o Inter do G4. O primeiro gol da partida entre Corinthians e Curitiba foi feito após Edilson sofrer um pênalti na entrada da área. Jadson cobrou e fez 1-0 para o time paulista. Depois de um lançamento de direita feito por Carlinhos, Negueba chuta para o gol e empata o jogo. Após um cruzamento de Edilson e uma ajeitada de Danilo com a cabeça, Luca consegue fazer o segundo gol do Corinthians aos 43 minutos do segundo tempo. Após essa vitória, o time paulista já será campeão do Campeonato Brasileiro se o Atlético Mineiro perder o seu jogo amanhã. E agora há pouco, o Atlético Paranaense conseguiu vencer em casa o Avaí por 2-1. Após o chute de Roberto, Walter pega a sobra deixada pelo goleiro Wagner e chuta para o gol, abrindo o placar do jogo na Arena da Baixada. Ainda no primeiro tempo, após um cruzamento de Eduardo, Sid Clay finaliza para o gol e faz 2-0 no Avaí. Após a tentativa de André Lima de fazer o gol, Anderson Lopes pega a sobra e consegue fazer 2-1 e diminuir a vantagem do Atlético Paranaense. Neste momento está acontecendo um jogo entre Fluminense e Chapecoense. Chapecoense faz 2-1 em cima da equipe carioca. Agora o basquete. Nesta temporada, o time de Franca sofreu grandes alterações com a contratação do armador Nezinho. Mas o time perdeu por 89-65. Agora vamos para as últimas notícias da seleção brasileira com Gustavo Contardi. Ontem, o técnico Dunga desconvocou o lateral esquerdo Marcelo do Real Madrid e o zagueiro Marquinhos do Paris Saint-Germain, ambos lesionados. Eles não poderão participar dos jogos contra a Argentina e o Peru para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. No entanto, esses jogos terão a volta do atacante Neymar, que estava cumprindo suspensão. Marcelo sofreu uma contratura muscular no jogo contra o PSG. Ainda não se sabe ao certo tempo de recuperação, mas ele deverá voltar aos gramados só no final do mês. Já Marquinhos sentiu uma lesão na coxa na véspera da partida contra o Real Madrid. Os substitutos para entrar no lugar dos cortados serão o zagueiro Gabriel Paulista do Arsenal e o lateral esquerdo Douglas Santos do Atlético Mineiro.
Além da grande economia de combustível, alto desempenho e baixo custo operacional, os tratores Agrale 5065 e 5075 Compact são os mais estreitos da categoria. Coletes consagrados como o motor MWM garantem durabilidade e fácil manutenção. Aproveite o programa Mais Alimentos para adquirir o seu. Linha Agrale Compact. Compactos no tamanho, gigantes em produtividade. Preocupado com as suas compras de Natal? Não precisa mais se preocupar. A Crefisa tem créditos para negativados. Viva o Natal mais feliz. Seu nome é seu maior patrimônio. E a Crefisa acredita no seu nome. Confira agora a entrevista com o engenheiro agrônomo Sebastião Miarelli, que irá comentar sobre os efeitos da crise hídrica no mercado. A crise hídrica vem afetando o sistema agrícola aqui na região do Sudeste, principalmente. E nós estamos aqui com Sebastião Miarelli, proprietário da fazenda São José, perto de Biraci. Essa crise está atrapalhando aqui a produção cafeeira na sua fazenda? Atrapalhando significativamente, né? Com níveis muito baixos de chuvas, né? E limitou bastante a produção do ano agrícola de 2014 e 2015. Grãos mais leves e menores, com corte até 25% a 30% da produção local e nacional. E como isso afeta no bolso do consumidor, especialmente nas lojas? Com relação ao consumidor, ao preço do produto, vamos dizer assim, na ponta de venda, com a diminuição da produção, muito provavelmente já está tendo sinais disso, o aumento de preço na ponta de venda é inevitável, né? Deverá ter um aumento significativo entre 30% a 50% no valor do produto. E você sabe se tem alguma estabilização, alguma previsão de normalização do preço? Sim, isso é cíclico. A seca ela é de época, isso acontece, sempre aconteceu, né? Você pegar na história de 100 anos de produção de café, sempre ocorreu isso. Muito provavelmente a partir de 2017 os preços devem normalizar, a produção normalizar no país inteiro, voltar a ter um preço razoável para o consumidor e para o produtor também. Muito obrigado, Sebastião. Aqui é o Arthur do Jornal do Momento. Agora estamos na previsão do tempo com Fernando Henrico. Fernando, a crise hídrica continuará a afetar o Sudeste brasileiro? Recentemente passamos por algumas mudanças térmicas que mudaram alguns aspectos, especialmente no sul brasileiro. Como é o caso do El Niño, que afeta a área de baixa pressão, como podemos ver no mapa. O El Niño é um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico, mudando as correntes marítimas e a pressão atmosférica devido à evaporação da água, que esquenta alguns graus Celsius. Atualmente, uma das consequências do El Niño no Brasil é o bloqueio quase total da passagem de massas de ar pelo trópico, impedindo que massas de ar frias vindo do Ártico passem e cheguem até a região norte. Acontece que o sistema de baixa pressão fica preso no sul, fazendo com que o calor fique preso no norte. E esse sistema puxa o calor e a umidade para o sul e o sudeste, causando uma máquina de chuva perfeita, que é a soma da umidade, calor e massa de ar fria. Até quando o fenômeno continuará a provocar chuvas no Sudeste? Não se sabe ao certo, Júlia, mas prevê-se que na passagem do mês de janeiro para fevereiro, a pressão já tenha se estabilizado e as chuvas também. E sobre a temperatura em todo o Brasil, chuva ou sol? Bem, Júlia, isso vai depender do local. Há uma massa de ar fria vindo do Atlântico em direção à Cordilheira dos Andes, a qual servirá de barreira natural, redirecionando a massa de ar para o sudeste. A consequência disso são chuvas fortes no norte, centro-oeste, sul e sudeste, com chuvas fortes e ventos fortes, além de chuvas com granizo em todo o sul, especialmente na região do Rio Grande do Sul. No mapa, percebemos as áreas em vermelho e laranja como grande probabilidade de chuva nos próximos dias. Já neste próximo mapa, podemos perceber o acúmulo de chuvas nas regiões, devido à massa de ar fria vinda do Atlântico. Levando em conta as temperaturas, tem em linha direita o mapa das temperaturas máximas, com máxima de 38 graus Celsius em Teresina e máxima de 24 graus Celsius em Florianópolis. Já em azul, tem o mapa das temperaturas mínimas por todo o Brasil, prevendo mínima de 18 graus Celsius em Brasília e 25 graus Celsius em Fortaleza. Agora veremos as temperaturas médias em alguns estados, como Sul,
sudeste e norte. No sul, temos uma temperatura de média de 22 graus em Porto Alegre, 23 graus em Florianópolis e 24 graus em Curitiba. Agora vamos com as últimas notícias do sudeste. Na capital paulista, temos uma média de temperatura de 26 graus Celsius, no Rio, de 28 graus Celsius, e na capital mineira, temos uma temperatura média de 27 graus Celsius. Já no norte, que também foi influenciado pela massa de ar fria vindo do Atlântico, temos uma temperatura média de 30 graus em Belém e em Manaus, e 27 graus em Rio Branco, capital do Acre. Se a sua capital não apareceu na nossa reportagem, fique livre para acessar nosso site aqui embaixo, www.jornaldomomento.temperatura.com.br. Se você tem alguma opinião sobre a temperatura que está ocorrendo na sua cidade, por favor, mande para a gente. Em uma reportagem exclusiva do Jornal do Momento, Ana Júlia Passetti visitou o novo canil de cães farejadores de Franca, São Paulo. Estamos aqui com o capitão Erivaldo, da Polícia Militar, para entrevistá-lo sobre a instalação do canil no batalhão da Polícia Militar de Franca. Primeiramente, capitão, qual a importância de um canil na Polícia Militar? Bom, basicamente, o canil da Polícia Militar ele tem por finalidade dar suporte para o policial militar no atendimento das ocorrências, e ele serve como uma ferramenta que acaba ajudando o policial militar, transferindo mais sensação de segurança para a sociedade. Onde os cães podem ser empregados? Os cães podem ser empregados como cães de patrulha, cães de detecção, cães de busca e salvamento e cães de demonstração. E como os cães são adestrados? O cão ele é selecionado quando ainda é filhote, para ver se ele tem o perfil, e tudo gira em torno de uma brincadeira. Desde quando ele é filhote, ele é treinado com determinadas brincadeiras que servirão para o trabalho futuramente. E com essas brincadeiras, quando o cão encontra o entorpecente ou faz o serviço certo, ele recebe um petisco que acaba sendo uma agrado. Os cães da polícia são agressivos? Na verdade, os cães eles são selecionados e são treinados, no caso o cão de guarda, cão de patrulhamento, para morder no local certo, e ele segue ordens restritas. E quando é para ele cessar o ataque, ele obedece imediatamente. Então ele, no caso de um ataque a um indivíduo agressivo, ele atacaria nos braços, nas pernas, e quando o policial militar adestrador dá ordem, ele cessa essa agressão imediatamente. Capitão, quando esses cães aprendem a cantar danças? Desde filhote, eles são selecionados e participam de certas brincadeiras que, como eu já disse, servirão no futuro para o emprego do cão para farejamento. Então, esse brinquedo ele é escondido e o cão passa a procurar esse brinquedo. Pode ser uma bolinha ou qualquer outro brinquedo que ele se apegue. Com o tempo, com o contato, o odor desse brinquedo é substituído pela droga. Ele coloca a droga no local e o cão vai procurar essa bolinha e esse brinquedo. Quando o cão localiza, ele não tem contato com o entorpecente. Todo mundo acha que o cão é viciado, ele é alimentado com entorpecente de forma nenhuma. Ele encontra o entorpecente, ele não tem contato. A gente joga a bolinha ou outro brinquedo e ele sai atrás do brinquedo. Aí é a recompensa dele, um petisco, um carinho. Quantos cães estarão à disposição no canil de Franca? Serão 7 cães que chegarão aqui filhotes, estarão prontos para serem empregados a partir de 1 ano e meio de idade. Gostaria de agradecer ao comandante do batalhão de Franca, ao chefe do adestramento do cão e ao senhor capitão Erivaldo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, e se vocês precisarem, a Polícia Militar de Franca está à disposição. Obrigada. Agora eu vou esconder essa porção para eu fazer uma demonstração com o cão. Esse alvo aí, cara. Vocês viram ele comprar a porção, agora eu vou esconder outra coisa. Procura. Isso! Muito bom! Dica de como se dar bem com a mulherada. É só colocar um pouco de molho na relação. Oi! E aí, gente, vocês viram que agora a Ruffles vem com molho? O meu é barbecue. O meu é galinha caipira.
Caipirão! Por quê? Caipira não é bom, não é? Não, Seu volta aqui, turbaninho. meu amor. Volta aqui, meu amor. Chegou a nova Ruffles do Supermônio do Zé e do Betão. Chega ao fim a trama que entreteu todos os brasileiros em suas casas. Será que Leôncio vai conseguir ficar com Isaura? Vida de negro é difícil como quem vive. Logo após o Jornal do Momento, confira o último capítulo de Escravizaura. O aumento de 6% no preço dos combustíveis foi o principal responsável pela inflação de quase 1% em outubro deste ano. Confira agora na reportagem de Henrique Carril sobre essas alterações. Aumento de 6,09% no preço dos combustíveis foi o principal responsável pela inflação de quase 1% em outubro deste ano. O preço da gasolina aumentou 5% ao mês e o do etanol 12,3%, o que resultou em uma elevação de 17% em apenas um ano. Segundo especialistas, os motivos para essa alta no etanol foi acarretado pelo aumento no preço das gasolinas nos meses anteriores. Isso gerou uma maior procura pelo etanol. O aumento do dólar também influenciou nas lavouras, elevando os preços dos fertilizantes utilizados. Estou aqui com o gerente de um posto de Franca, São Paulo, para conversar sobre as mudanças acarretadas nessa alteração de preço. Bom dia. Diante desse cenário da economia brasileira, você sentiu alguma alteração? Sim, várias alterações a respeito de um movimento do posto que caiu muito sobre a litragem de venda. A respeito de um cliente chegar no posto para ser R$50, há pouco tempo atrás, ele teria 25 litros de tanque de combustível de álcool. Hoje, com R$50, ele consegue ter 16 litros. Isso, em termos de litragem, em termos de lucro, que nosso lucro é feito em cima de litro, caiu muito. O reflexo deu em cima disso, por conta do preço, e o nosso cliente não está tendo o dinheiro para repor a mais. Hoje ele deveria, quem colocaria 50, deveria colocar 70, para suprir a falta que vai dar no tanque dele. O pessoal não está tendo onde tirar. Entendi. Durante este ano, esse foi o pior momento para o estabelecimento? O pior de todos. Esse ano, no geral, a partir de março, já começou a cair. Agora, chegando no final de ano, nós esperávamos que as vendas subissem. Foi ao contrário, a cada dia caindo mais. E o que o estabelecimento está fazendo diante deste contexto para amenizar a situação? O estabelecimento, nessa parte, fica com os braços amarrados, não tem muito o que fazer, pelo seguinte: como sobe o combustível para nós comprar, nós somos obrigados a repassar. Se nós não repassar o preço, nós vamos ficar defasados e não vamos aguentar pagar, é muito imposto. É imposto de todo lado. Se aumenta do governo, aumenta na bomba. A nossa margem não pode ser diminuída por conta, senão não tem funcionário, não tem imposto para pagar, não dá conta. Então o que acontece? Nós temos que manter o preço, o aumento que vem do governo, nós somos obrigados a repassar ao cliente. Não podemos abaixar o preço por conta disso. Muito obrigado. Essas foram a informação do gerente de posto de Franca, São Paulo. Na passagem de setembro para outubro, a taxa de inflação aumentou em diversas outras áreas, como transportes, alimentos, vestuário e a comunicação. Os principais responsáveis pela inflação de quase 10% são energia elétrica, gasolina, refeição fora de casa, carnes e planos de saúde. Eu sou Henrique Faleiros, para a sede do Jornal do Momento. E agora, vamos para a sessão Na Mesa, com os correspondentes internacionais Leonardo Pataca e Maria Rita, que irá nos dar informações sobre as mudanças na política chinesa. Boa noite, Maria Rita. Como foram essas mudanças? Boa noite, Pedro. O Partido Comunista da China anunciou recentemente o fim da política do filho único e permite que agora cada casal possa ter até 2 filhos.
Exato. Mas quais motivos fizeram com que o governo mudasse de ideia? O rápido envelhecimento fez com que a população em idade ativa caísse, além da preferência por filhos homens, o que resultou num aborto seletivo devido ao sexo da criança. Quais as consequências dessa mudança? Houve um descontentamento da maioria das famílias chinesas, porque elas alegam que não têm estrutura econômica para ter mais de um filho. Futuramente, é possível que esse controle de natalidade imposto no país seja completamente extinto? Com certeza, essa política já foi feita há muito tempo e seus resultados já foram alcançados. Caso o governo chinês mantenha isso, o país correrá um sério risco, pois haverá um crescimento ainda maior da população idosa e uma diminuição maior da natalidade no país. E isso pode gerar sérios problemas para a China. Boa noite, Leonardo. E quais são suas últimas informações sobre o Estado Islâmico? Sábado, dia 7, o Estado Islâmico libertou um número de 37 cristãos assírios de uma localidade em Tal Tamer, na Síria. Eles foram sequestrados em fevereiro e entre os libertos haviam 27 homens e 10 mulheres. Quais os motivos destes sequestros e da libertação dos mesmos? Estas pessoas faziam parte dos mais de 200 membros sequestrados pelos jihadistas em sua ofensiva no noroeste da Síria. Em agosto, o Estado Islâmico havia liberado 22 desses sequestrados. Esse fato ocorreu devido a negociações e pagamentos em dinheiro para a libertação dos sequestrados. O grupo jihadista informou aos negociadores que todos que não participaram de atos contra o Estado Islâmico serão libertados em troca de dinheiro, segundo o diretor de uma ONG síria. Há mais alguma informação deste grupo? Sim, há algumas horas os Estados Unidos declararam que seus aviões de guerra, junto com o da sua coalizão contra o terrorismo, conduziram mais de 20 ataques em posições do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, nesta sexta-feira, atingindo alvos nas cidades de Ramadi e Sinjar. Qual foi o objetivo desses ataques? Eles destruíram posições dos terroristas, depósitos de armas, metralhadoras e morteiros, segundo a coalizão liderada pelos Estados Unidos. Isso enfraqueceu o grupo nessas regiões. E há alguma relação entre os ataques na sexta e a libertação dos cristãos hoje? Não há uma relação muito clara, pois como mostram os mapas, os ataques foram em regiões diferentes. O Jornal do Momento acaba agora. Fique agora com o último capítulo da novela Escravizaura. Boa noite. Boa noite. Pode ir. Obrigado a informação, viu? Obrigado. Porra, Arthur! De novo. Cheio. Ah, velho. Ô, Arthur, seu filho de puta. Você... Mano, vai se fuder. Você ainda tem que abaixar o vidro. Não tem, só ter gritado. Ai, você abaixa o vidro. Não tem, de repente, materializa um escoteiro atrás do carro. Vai se fuder, porra. Uma onda de lama que chegou a 2,5 metros de altura. Porra! Caminhão, saúde! Foi no peito, cara! Tempo. Estamos aqui com... Não, gente. Desandou. Não, tá falando. Desandou, Para de velho. rir. Mas desandou, caralho! O bagulho caiu. Foi rir, mano. Tem outro jeito. Gosto nessa merda aqui, porra. Já a minha esquerda tem. Júlio, vai. E agora vamos para a sessão na mesa, com os correspondentes internacionais. Rafael Eleutério, em Nova York, e Júlia na mesa, com os correspondentes internacionais. Leonardinho Pataca. 3, 2, 1. Nem conta, pessoal. Ela vai dizer, ela tá levantando, ela tá sentada, ela falou assim: vamos campeões um tempo com a mais jogou o time. Perfeito. Tá aqui. Pedro, coloca aqui pra fora e fecha. Confira ainda hoje uma reportagem exclusiva sobre o futuro canil de cães da Polícia Militar. Canil de cães? Você, velho.